Oi, gente. Nesse vídeo, a gente vai ver como ordena as seguintes frações, que estão aqui escritas. Ou seja, a gente vai colocar elas em ordem da maior para menor. As frações que a gente quer ordenar são essas daqui: 3 quartos, 3 oitavos, 2 quintos, 8 décimos, 1 quarto, 1 25avos e 1 oitavo. Quando a gente está falando de ordenar frações, nós estamos falando em ordenar números racionais. Mas a gente vai usar uma interpretação aqui que é pensar nas frações como partes de um todo. É muito importante que quando a gente está comparando frações e pensando nelas como parte de um todo, que a gente sempre use o mesmo todo. Você não pode comparar meia melancia com uma jabuticaba. Tem que sempre usar o mesmo total. Para fazer isso, primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha de fração. Então vamos lá. Para começar essa revisão, então, vamos pensar em como as frações são escritas. Lembrando que a gente está pensando aqui como partes de um todo. Então, a fração ela vai ter um número em cima, um tracinho e um número embaixo. Esse número de baixo, ele chama denominador. Ele representa o número de partes em que o todo é dividido. O número de cima chama numerador. Ele representa a quantidade de partes que a gente está considerando. Então, como exemplo aqui, para ficar mais claro, eu vou usar o 3 quartos. Então a gente tem aqui, pode ser uma barra de chocolate, que vai representar a fração. O 4, que é o denominador, ele representa o número de partes em que o todo é dividido. Então eu tenho aqui 4 partes, que essa barra inteira está dividida. Cada uma delas mede 1 quarto. O 3, que é o numerador, representa a quantidade desses pedaços que a gente está pegando. Então são 3 pedaços de 1 quarto, que é essa parte que eu pintei aqui agora. Isso é uma forma de representar os 3 quartos de uma barra de chocolate. São esses 3 pedaços aqui. Agora que a gente fez essa revisãozinha, vamos ver como a gente compara as frações, né? Eu vou começar com o primeiro caso, que é quando as frações possuem o mesmo denominador. Como exemplo, eu vou usar as frações aqui 2 quintos e 3 quintos para comparar. Eu fiz duas barras aqui, uma vai representar os 2 quintos e a outra vai representar os 3 quintos. É a mesma barra de chocolate. Ela está dividida, as duas estão divididas em 5 partes, certo? Então, todas têm o mesmo tamanho. O que representa os 2 quintos aqui são esses dois quadrados que eu pintei. O que representa os 3 quintos são 3 quadrados de 1 quinto. Como a gente tem todos os pedaços do mesmo tamanho, e o 3 quintos tem mais pedaços do que o 2 quintos, então o 3 quintos vai ser maior que os 2 quintos, certo? Porque para generalizar, a gente pode pensar assim: se elas possuem o mesmo denominador, a maior fração vai ser a que possui o maior numerador. Certo? Então, esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo. O segundo caso que a gente vai ver é quando as frações possuem o mesmo numerador, que é o número de cima, ou seja, tem o mesmo número de pedaços. A diferença aqui é o denominador, que é o número de baixo. Como a gente já viu, o denominador ele representa o número de partes em que o todo está sendo dividido. Então aqui, pegando a mesma barra de chocolate, note que essa representa 3 quartos, essa representa 3 décimos. Perceba que esses pedaços que medem 1 quarto da barra que foi dividida em 4, eles são bem maiores do que os pedaços da barra que foi dividida em 10 pedaços. Perceba que quanto maior for o seu denominador, cada pedaço vai ser menor, certo? Então, se eu tenho o mesmo número de pedaços, só que os pedaços de 1 quarto são bem maiores do que o de 1 décimo, então, se eu pegar 3 pedaços aqui de 1 quarto, eles são maiores do que 3 pedaços de 1 décimo. Portanto, o 3 quartos é maior que 3 décimos. De maneira geral, a gente pode dizer que, se as frações possuem o mesmo numerador, a maior delas vai ser a que tem
o menor denominador. E assim a gente encerra o nosso segundo caso aqui. Vamos agora para o nosso terceiro e último caso. O terceiro caso é o que tem o numerador e o denominador diferentes. Como exemplo aqui eu vou comparar 3 quintos com 2 quartos. Então o que a gente faz quando tanto o numerador quanto o denominador são diferentes? A gente vai transformar a fração de forma que ou o numerador ou o denominador fiquem iguais. Quando eu digo transformar, o que eu quero dizer? Eu vou multiplicar as frações por outras frações que têm valor 1. Por que valor 1? Porque todo número que eu multiplico por 1, ele não se altera, ele continua tendo o mesmo valor. O que é uma fração com valor 1? É uma fração que o numerador é igual ao denominador. Por exemplo, 3 terços, 5 quintos, porque vale 1 inteiro. Então, se eu multiplico qualquer fração por uma fração de valor 1, ela fica com o mesmo valor. Aí, eu tenho que escolher se eu quero deixar o numerador ou o denominador igual. No caso aqui, eu vou escolher o denominador. Então, eu vou multiplicar o 3 quintos e o 2 quartos por alguma fração e eu vou obter uma fração que o denominador vai ser igual nas duas. Então, eu vou fazer 5 vezes algum número e eu quero que esse resultado seja igual o 4 vezes outro número. Então, a gente está procurando um número que está tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 4. Ou seja, um múltiplo comum entre 5 e 4. Um múltiplo comum entre 5 e 4 que tem é o 20. Então, eu escolhi o 20 aqui. Você poderia escolher outro múltiplo comum. Existem infinitos. Então, eu escolhi o 20. O que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar. 3 quintos é a mesma coisa que 3 quintos vezes 1, certo? Aí eu vou fazer 3 quintos é igual a 3 quintos vezes alguma fração que vai ter o mesmo numerador quanto o denominador. E o resultado vai ser uma fração que possui 20 como denominador. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com 2 quartos. Vou fazer 2 quartos vezes alguma fração, que eu não escrevi ainda. Vai me dar uma fração que tem o 20 como denominador. Então eu escolhi o 20. A multiplicação de fração, como vocês já viram, ela se faz em linha, certo? Eu multiplico aqui 3 quintos por algum... Eu vou ter essa fração. Eu multiplico 3 o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Qual número vezes 5 dá 20? O 4. Então, eu coloco o 4 aqui. Como eu quero que isso valha 1, 4 em cima também. Porque daí não altera o valor da fração. Então eu faço 3 quintos vezes 4 quartos. 5 vezes 4 dá 20. O denominador fica 20. 3 vezes 4 dá 12. Então eu tenho 12 sobre 20. Isso é igual a 3 quintos. Da mesma forma aqui, só que eu preciso achar um número que eu multiplico por 4 e dá 20. O número que eu multiplico por 4 e dá 20 é o 5. Então eu vou multiplicar essa fração por 5 quintos, que vale 1. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então eu tenho duas frações aqui, eu transformei elas. O 2 quartos também é igual a 10 sobre 20. Essas duas aqui a gente sabe comparar, certo? 12 vigésimos e 10 vigésimos. A maior delas é o 12 vigésimos. Então, o 3 quintos é a maior. Logo, 3 quintos maior que 2 quartos. Esse é o processo que a gente usa, então, para transformar as frações de forma que a gente consiga comparar, ou com um numerador igual, ou com um denominador igual. Eu escolhi o denominador igual nesse caso. E assim a gente consegue comparar caindo em algum dos dois casos que a gente já viu. Vamos agora, então, finalmente para o exercício. O exercício era ordenar essas frações aqui, ó, que tem aqui em cima.
elas têm vários números diferentes, tanto de denominador como de numerador. Então, a gente cai no nosso terceiro caso que a gente acabou de ver, né? Então, vamos usar o método que a gente aprendeu para resolver nesse terceiro caso, só que agora a gente vai fazer de várias frações ao mesmo tempo. Primeiro passo, então, você escolhe se você quer tornar os denominadores ou os numeradores iguais. Aqui, como tem menos números diferentes no numerador, eu vou escolher o numerador. Então, eu vou ter que achar um número que é um múltiplo comum entre 3, 2, 8 e 1. Um dos múltiplos comuns entre 3, 2, 8 e 1 é 24. Então, eu vou usar 24 aqui. Eu estou com todos preenchidos aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou ter que multiplicar por um número. Aqui em cima vai estar, todas vão ter o numerador 24. E agora, eu vou ter que multiplicar as frações, cada uma delas, por um número que, se eu faço 3 vezes esse número, aqui em cima tem que dar 24. E o denominador dessa fração vai ser igual ao numerador. O número que o 3 multiplicado por 3 dá 24 é o 8. Então, eu vou fazer 3 sobre 8 oitavos. 4 vezes 8 dá 32. Então, o 3 quartos é igual a 24 sobre 32. Então, vamos fazer isso com todos. Eu sei aqui que o 3 vezes 8 dá 24. 8 vezes 8, 8 vezes 8 dá 64. 2 vezes qual número dá 24? 12. Então, 12 sobre 12, que eu multiplico. 5 vezes 12 dá 60. E repete o processo para todos aqui. Qual número que multiplicado por 8 dá 24? 3. Então vai ser 3 terços. Fica 24 sobre 30 aqui, porque multiplicou 10 pelo 3. 1. Para dar, o número que multiplicado por 1 dá 24 é 24. Então fica 24 sobre 24. 4 vezes 24 dá 96. Novamente aqui é 1, então fica 24 sobre 24. 25 vezes 24 dá 600. E aqui novamente 24. E 8 vezes 24 dá 192. Agora, como estão todas com um numerador igual, para ordenar as frações da maior para menor, eu vou ordenar do menor denominador para o maior. Dessas que estão aqui, certo? Que a gente obteve novas. Só que cada uma delas é igual a primeira aqui, porque eu multipliquei por uma fração que tem valor 1. Então, qual é o menor dos valores aqui? A gente vai olhar, vai ser o 30, que representa a fração 24 sobre 30, representa 8 décimos. Então, a maior das frações é 8 décimos. O segundo menor número é o 32. Então, 3 quartos vai ser a segunda maior fração. E assim a gente vai vendo a ordem de qual o menor delas. Sempre a gente vai do menor para o maior. E coloca esse número que está aqui. Então fica 3 quartos. Eu vou riscando então. Eu vou riscar primeiro o do 8 décimos aqui, que a gente já usou. O 3 quartos a gente já usou. O menor denominador aqui agora é o 60. Então, que está no 24 sobre 60, que é a mesma coisa que 2 quintos. Então, 2 quintos é a terceira maior. Depois, o 64 é o menor aqui, então 3 oitavos vai ser a quarta maior. O outro menor número é o 96, dos denominadores. Então, 1 quarto é a quinta maior. Depois, 1 oitavo. Depois, 1 sobre 25. E assim a gente termina, resolvemos o exercício.